Olá pessoal, professor Lúcio, sejam muito bem-vindos. Agora nós vamos trabalhar com a função inversa. Então a gente vai trabalhar com a inversão de funções. Então um conceito muito importante na matemática. Então, na última aula a gente classificou as funções. A gente viu dois tipos de função. Função sobrejetora, quando a imagem é igual ao conjunto contra-domínio, e a função injetora, quando você tem elementos diferentes te dando sempre imagens diferentes. Então aqui, o último tipo de função que a gente vai trabalhar, a função bijetora. O que é uma função bijetora? É quando ela é as duas coisas simultaneamente. Então, função bijetora, ela é sobrejetora e injetora simultaneamente. Então aqui, moçada, nós temos assim uma situação, quer ver? Vamos pegar o exemplinho aqui, Então, aqui, domínio da função, e aqui, contradomínio da função. Função de domínio A contra domínio B. Daí o que nós temos, 1, 2, 3 elementos. Aqui, 0, 1, 2. 5, 6. Daí nós temos a seguinte relação, a imagem do 0 é 4, a imagem do 1 é 5, a imagem do 2 é 6. Então a primeira coisa que você tem que perceber, essa função ela é sobrejetora. Por que ela é sobrejetora? Porque o conjunto imagem, 4, 5, 6, é igual ao conjunto contradomínio. 4, 5, 6. A imagem está sobre o contradomínio, função injetora. E ela também é função sobrejetora. E ela também é injetiva, ela também é injetora, porque sempre que eu tiver elementos diferentes, as imagens são diferentes. Não existem elementos diferentes com a mesma imagem. Então, se ela é injetora e ela é sobrejetora, ela vai ser bijetora. E qual é a importância dela ser bijetora? Olha que coisa mais linda do mundo. Então você tem aqui a função f, que vai de A para B. O fato dela ser bijetora me garante que eu consigo fazer o caminho de volta. Então existe uma função que vai transformar o 4 de novo no 0, o 5 no 1, e o 6 no 2. Quando a função for bijetora, eu consigo fazer esse caminho de volta. E qual é a função que vai garantir isso? É o que nós vamos chamar de função inversa. E a gente vai representar assim, f menos 1. Então, para a gente falar em inversão, em função inversa, somente se eu tiver uma função bijetora. Somente se a função for sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Beleza? Então, vamos definir a ideia da função inversa aqui. Então, a grande estrela, função inversa. Então, o que a gente tem na função inversa? Então, a ideia é a seguinte, olha só que bacana. Então, nós temos uma função f de domínio A contra domínio B, uma função f de A em B, bijetora,
bijetora, tal que... Então, ó, dada uma lei de formação, ó, tal que y é igual a f de x. Então, dada a função f de a em b, tal que y é igual a f de x, tem-se que a função inversa Então, a função inversa, olha só aqui, a função inversa, ela vai ser f menos 1 de b em a. Então, aqui está a primeira coisa para você perceber, ó. Olha a função f. A função f ela é definida num domínio A contra domínio B. Tá vendo que na inversa a gente mudou a posição? Então o domínio da função f virou o contradomínio da inversa e o contradomínio da função f virou o domínio da inversa. E daí o que vai acontecer também? Por causa disso, como que vai ficar definida a função inversa? Tal que... Tá vendo que na função f o y é igual a f de x? Na inversa, nós vamos ter que o x vai ser igual a f de y. Então aqui está o conceito da função inversa. Então se a gente reparar aqui, ó, o que nós temos? Ó? O que é x, aqui ó, o que é x na função normal, na inversa vira y. Tá vendo? E o que é y na função normal, na inversa virou x. Então, o que a função inversa faz? A função inversa, ela troca de posição as variáveis. O y vai para o lugar do x, o x vai para o lugar do y. Como assim, professor? Então, vamos pensar no seguinte, ó. Não sei se vocês lembram, mas isso aqui era comum, muito comum, pelo menos na minha época de ensino fundamental, né? Esse tipo de brincadeira. Alguém chegava assim pra gente e falava, pensa no número. Daí você fala, 15. Daí o cara fala, não, pensa no número, mas não me fala. Daí você fala, tá, beleza. Então o cara fala, pensa no número, você, tá. Multiplica por 2, você, beleza. Soma não sei quanto, divide por não sei o quê, beleza. Quanto que deu? Daí você falava, deu tanto. Daí o cara falou, você pensou em tal número. Você fala, cara, é verdade. O que acontece? O que nós temos? Aqui nós temos o conceito de função inversa. Como assim? Ó? Quer ver? Vamos pensar da seguinte maneira. Pensa no número. X. Multiplica por 2. Multipliquei. Soma 5. Somei. Divide por 3. Dividi por 3. Então tá lá. Pensa no número, multiplica por 2, soma 5, divide por 3. Quanto que deu? Deu y. Você fala lá, o resultado deu y. O cara fala pra você, então você pensou no número x. Você, nossa, cara, é verdade. Quem que faz esse tipo de coisa? Essa aqui é a ideia de função inversa. Na hora que ele passa essa receita para você, pensa no número, eleva ao quadrado, não sei o quê, ele já tem um algoritmo que desfaz isso. E quem que faz isso? E quem que desfaz esse caminho? Né? Quem faz o caminho de volta é a função inversa. Então na hora que ele falou para você, multiplica por um número, não sei o quê, divide, ele está fazendo o caminho de volta, invertendo as operações. Vamos fazer isso? Ó, quer ver? Ó? Pensa no número, multiplica por 2, soma 5, divide por 3. Vamos pensar nisso invertendo as operações, fazendo de trás para frente, invertendo as operações. Como assim? Onde eu falei que multiplico, eu divido, onde eu falei que eu somo, eu subtraio e assim sucessivamente. Só que indo de trás para frente. Então olha só. Pensa no número, multiplica por 2, soma 5, divide por 3. Vamos fazer de trás para frente, ó.
Dividir por 3, então, ó, multiplica por 3, soma 5, subtrai 5, dividir por 2. Dividir por 2. Isso aqui, ó, é a minha inversa. Não precisa se assustar, tá? A gente não vai calcular a inversa dessa maneira, né? Aqui é só pra gente entender o conceito, a ideia da inversa. O que acontece? Ó? Como é que a gente sabe que é inversa? Vai ser a inversa se acontecer isso aqui, ó. Vamos calcular a imagem de um elemento aqui, ó. Vamos pegar aqui, sei lá, o número 2. Vamos calcular aqui a imagem do 2. Imagem do 2. 2 vezes 2, 4. 4 mais 5, 9. 9 dividido por 3, 3. Então a função, essa função me diz que se o x for 2, o y é 3. Tudo bem? Se aquela lá for a inversa, o que vai acontecer? O que é x na função normal, na inversa vira y. E o que é y vira x. Então aqui significa que a imagem inversa do 3 vai ter que dar 2. Se não der 2, errou! Aquela ali não é a inversa. Então vamos fazer as contas, ó. X igual a 3, ó. 3 vezes 3, 9. 9 menos 5, 4. 4 dividido por 2, 2. Tá vendo, ó? Eu tive uma troca de posição das coordenadas do par ordenado. O x virou y e o y virou x, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai ver agora qual é o processo para a gente obter a inversa de uma função bijetora. Então, aqui é o seguinte, ó. Considerando essa função aqui bijetora, então aqui, vamos colocar assim, ó, 2x mais 1 sobre 5x menos 6. Eu quero obter a inversa dessa função bijetora, tá? Como que a gente faz para obter a inversa? Então são dois processos, duas coisinhas que a gente tem que obedecer, uma receitinha de bolo. Então, primeira coisa, você quer obter a inversa de uma função bijetora? Então o que você vai fazer primeiro? Você vai trocar de lugar, trocar de posição as variáveis, porque é justamente isso que a função inversa faz. Então, ó, o que é x vira y e o que é y vira x. Então nós vamos ter a seguinte situação, ó. No lugar do y, eu coloco x. E no lugar do y, do x, eu coloco y. Então essa é a primeira coisa que a gente faz. Troca de lugar as variáveis. X vira y, y vira x. Daí agora, segunda coisa que a gente faz, isola o y, né? Vamos isolar o y. Nesse caso, para isolar o y, o que eu vou fazer? Ó? O 5y menos 6 está dividindo, eu posso jogar ele para o lado esquerdo, para o primeiro membro, multiplicando. Então nós vamos ter aqui, ó, x vezes 5y menos 6 igual a 2y mais 1, tudo bem? Agora aqui eu vou distribuir, ó, x vezes 5y, x vezes menos 6. Então aqui nós vamos ficar com 5y menos 6x igual a 2y mais 1. Tudo bem? Igual a 2y mais 1. Agora o que vai acontecer? Ó, eu tenho que isolar o y, né? Então se eu quero isolar o y, o que nós temos? Todo mundo que tiver o y vai ter que ficar do mesmo lado da igualdade. Então quem tem y, eu vou jogar todo mundo para o primeiro membro aqui. Quem não tem, vai para o outro lado. Então, ó, vou fazer aqui,
nós vamos ter o seguinte, ó, 5y, tá vendo? Menos 2y igual a menos 6x, eu vou jogar para lá. 6x mais 1. Tudo bem? 6x mais 1. Então, o que nós temos aqui, ó? Para eu isolar o y aqui, moçada, agora a gente vai ter que usar um processo chamado fatoração. Ó. Tá vendo que nessa subtração aqui, ó, nas duas parcelas, o y é um fator comum? Então, eu vou colocar esse fator comum em evidência. Ó. Então, eu vou colocar o y em evidência, que vai multiplicar quem? 5y dividido por y fica 5x menos 2 igual 6x mais 1. Fechou? Para isolar o y agora, ó, é só pegar o 5x menos 2 e jogar dividindo. Então, quem que vai ser o y? Y isolado, ó, esse aqui é a função inversa. Isso aqui vai ser igual a quanto? 5x menos 2 sobre 6x mais 1. Tá aí. Essa é a função inversa. Belezinha? Tranquilito? Joia? Um outro exemplo aqui para eu comentar uma propriedadezinha legal. Vamos fazer mais simples aqui, ó. Eu tenho agora a função, ó, f de x igual a 2x menos 5. Pensa no número, multiplica por 2, subtrai 5. Qual é o inverso disso aí? Soma 5 e dividir por 2. Mas vamos utilizar o processo, né? O procedimento lá. Eu quero calcular a inversa dessa função. Qual que é a primeira coisa que eu faço? Y vira x. E o x vira y. Tudo bem? Y vira x, x vira y. E agora o que a gente faz? Isola o y. Então eu vou ficar com x mais 5 igual a 2y. Para isolar o y é só pegar o 2 e jogar dividindo. Então eu vou ter que y, tudo bem? Que é isolado, ó, já é a função inversa. Isso aqui, ó, é a imagem inversa do x. Isso aqui vai ser quanto? X mais 5 sobre 2. Tudo bem? Agora vamos pensar do seguinte, ó. Agora aqui, ó, lembra de função composta? O que acontece se a gente fizer a composta de uma função com a inversa dela? Então, no caso aqui, ó, eu tenho a função f e tenho a função inversa. Eu vou fazer a função f composta com a inversa da função f. Tudo bem? Eu vou fazer f composta com a inversa, ou a inversa composta com f. Então, ó, a propriedade que eu quero chamar a atenção aqui é a seguinte: sempre que você fizer, não importa qual função bijetora, sempre que você fizer a composta da função com a inversa, isso aqui, ó, sempre vai te dar como resultado x. Sempre vai dar a chamada função identidade. Quer ver? Ó, vou fazer esse cálculo. Ó. Essa função composta com a inversa dela. Então, no lugar desse x aqui, ó, no lugar desse x, eu vou colocar toda a função inversa. Tudo bem? Então, aqui vai ficar, ó, 2 vezes a função inversa. Quem que é a função inversa? X mais 5 sobre 2, tudo bem? Menos 5. F composta com a inversa, 2 vezes a inversa, menos 5. Ó. 2 vezes a inversa, menos 5. Olha só que bonito. Aqui dá para dar Hadouken, ó. 2 com o 2.
O que vai sobrar? Não vai sobrar o x mais 5? O mais 5 vai subtrair com menos 5. Quanto que deu o resultado? X. Essa é uma propriedade bem bacana. Sempre que você fizer a composta da função com a inversa dela, você reduz a função identidade, x. Tudo bem? Tá joia? Um grande abraço a todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.